Olá pessoal do curso técnico em refrigeração e climatização. Nós vamos agora para a nossa segunda videoaula da disciplina de projeto de instalação de condicionamento de ar. Como a gente viu no roteiro da nossa aula, a unidade 2 será voltada a cálculos de carga térmica. O homem é um ser homeotérmico, mas o que quer dizer o homem ser um ser homeotérmico? Quer dizer que ele mantém a sua temperatura constante. A temperatura do corpo humano é da ordem de 37 graus Celsius, com uma pequena variação que pode estar entre 36,1 e 37,2 graus Celsius. Fora dessa faixa de temperatura, o corpo humano já começa a sentir algumas desconfortos e aí deve-se procurar um médico para saber o que está acontecendo com o nosso corpo. Com isso, a função básica de um sistema de condicionamento de ar é manter a temperatura do ambiente em condições de conforto térmico para o homem e para as condições requeridas para um produto ou processo industrial. Ou seja, onde você for, que você for aplicar refrigeração e climatização, você vai necessariamente fazer uso de cálculos de carga térmica, que são os cálculos onde ele vai determinar quais os equipamentos devem ser usados naquele ambiente, para manter o conforto tanto do homem como dos processos industriais. Como, por exemplo, uma sala de aula deve ser feito um cálculo de carga térmica para saber ali qual aparelho deve ser usado. Uma câmara frigorífica, a gente sabe que é outro tipo de cálculo, mas se assemelham muito quando a gente vai selecionar aí o equipamento para fazer essa troca de calor aí com o ambiente. A carga térmica ela é definida como sendo a quantidade de calor sensível e latente, normalmente em peça em BTU/hora ou quilocalorias/hora, que deve ser removido ou inserido do ambiente com a finalidade de proporcionar as condições de conforto térmicas desejadas. É tanto que eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar: a potência do ar-condicionado é de 9.000 BTU, é de 10.000 BTUs, 12.000 BTUs, 24.000 BTUs. Nada mais quer dizer que BTUs é a capacidade que aquele aparelho tem de remover calor por hora daquele ambiente. Então, você vai conseguir aí um resultado final, onde ele vai ser BTU/hora ou quilocalorias/horas, e aí você vai fazer coeficiente, vai adotar um coeficiente de segurança, e por último você vai encontrar aí o seu aparelho para que atenda às suas necessidades. De acordo com a NBR 6401/80, instalações centrais de ar-condicionado para conforto, parâmetros básicos de projetos, devemos tomar a tabela a seguir como base para determinar as condições internas do ambiente para o verão. Como, por exemplo, em residências, você vai ter uma temperatura de bulbo seco variando entre 23 a 25 graus Celsius e uma umidade relativa de 40 a 60%, que é o recomendável. E no máximo vai ser aí uma temperatura de 26,5 graus Celsius para a temperatura de bulbo seco e uma umidade relativa de 65%. No caso aí, seria as condições de conforto para residências, hotéis, escritórios e escolas. Em lojas de curto tempo de ocupação, como banco, barbearias, cabeleireiro, lojas, então você já vai ter outra faixa aí recomendável e a máxima. A recomendável, que seria a temperatura de bulbo seco, entre 24 e 28 graus Celsius, e uma umidade relativa de 40 a 60%, e uma máxima permitida aí de 27 graus Celsius e uma umidade relativa de 65%. Então, nessa NBR, a 6401/80, você vai encontrar aí uma infinidade de ambientes onde o seu ambiente vai se encontrar aí de acordo com essa tabela e você vai adotar as suas temperaturas de acordo com a sua necessidade e com essa tabela. Para o cálculo de carga térmica de ambientes, devemos levar em consideração as condições climáticas do local a que este ambiente está inserido e as condições internas. Também devemos levar em consideração as seguintes parcelas. O que ele está querendo dizer aí? As condições climáticas do local. Por exemplo, uma sala de aula no Piauí
possui condições climáticas do local totalmente diferentes de uma sala de aula no Rio Grande do Sul. Outra coisa que influencia também, as condições internas do ambiente. Um ambiente destinado à sala de aula é um ambiente totalmente diferente de um ambiente destinado a escritórios. Ou seja, você vai ter sala de aulas aí, várias pessoas, e um escritório você vai ter uma quantidade menor se comparado com a sala de aula. E aí você vai levar outras parcelas em considerações, como a orientação da construção, a insolação, as dimensões do ambiente, os tipos de materiais de construção que foram utilizados na construção daquela edificação, os tipos de transmissão de calor e como vai ser feito, transmissão pelas paredes, pelas janelas, pela frecha das portas, e a quantidade de pessoas também influencia, como por exemplo, em um escritório você vai ter uma quantidade X de pessoas, em um restaurante você vai ter outra quantidade, em um supermercado. Então isso tudo vai influenciar na hora do seu cálculo de carga térmica. A insolação. Como a insolação influencia aí no meu cálculo de carga térmica? Como por exemplo, se eu tenho uma edificação que é construída ali próximo à linha do Equador, então a gente sabe que ali próximo à linha do Equador você tem uma quantidade de calor que chega ali próximo àquela linha, a quantidade de calor que chega ali é bastante elevada, coisa que não é ali próximo aos trópicos. Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, então a quantidade de calor que chega ali já é bastante pequena, ou seja, a insolação já é menor. Então a gente percebe uma variação aí conforme a gente se distancia ou se aproxima da linha do Equador. As condições externas. O que seriam as condições externas do meu projeto? A sombra, por exemplo, seria se tem algum prédio próximo à minha edificação, uma árvore ou uma montanha. Então tudo isso influenciaria na hora do sombreamento ali da minha edificação e estaria diretamente influenciando aí a minha carga térmica final. A minha ventilação, por exemplo, eu posso ter um ambiente com muita sombra, ou seja, eu tenho a edificação ali na sombra de uma montanha, mas num local ventilado. Ou não, eu posso ter a minha edificação na minha sombra de um prédio e esse local não ser ventilado de jeito nenhum. Então, iria influenciar diretamente aí no meu cálculo de carga térmica. E a minha localização geográfica. Como eu tinha falado anteriormente, quanto mais eu me distancio da minha linha do Equador, mais frio eu sinto. Então isso seria uma condição externa do meu projeto que eu levaria em conta na hora de fazer o meu cálculo de carga térmica. Para as condições externas, de acordo com a localização da edificação, devemos usar a seguinte tabela. Essa tabela foi tirada aí da NBR 6401/80, que quer dizer, ele vai nos dar aí algumas temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido e temperatura máxima admitida aí para as minhas condições de conforto. Ou seja, em Macapá, Manaus, Santarém e Belém você vai ter aí uma determinada temperatura aí, ó. Por exemplo, Macapá 34 graus Celsius de temperatura de bulbo seco e 28,5 temperatura de bulbo úmido. Isso reflete o que a gente viu lá na nossa unidade 1. Ou seja, a temperatura de bulbo úmido, que é aquela temperatura onde a gente faz a leitura com a temperatura da temperatura ambiente ali com algodão no meu termômetro, ele vai ser sempre menor do que a sua temperatura de bulbo seco. E aí, ó, a temperatura máxima daquela região, 34 graus Celsius em Macapá, 36,9 em Manaus, 37,3 em Santarém e 34,9 em Belém. Então, essas seriam as condições externas aí ao meu ambiente. As condições internas do meu projeto. O que seriam essas condições internas? Devemos ter conhecimento a que tipo de finalidade aquele ambiente se destina. Como, por exemplo, é uma residência, cálculo de carga térmica para residência vai dar um resultado diferente de um cálculo de carga térmica para um escritório, para um banco, para uma loja, um teatro, uma câmara frigorífica, um cinema, então, restaurante. Então, todos esses fatores influenciam, todas essas condições internas influenciam na hora do meu cálculo de carga térmica. A carga térmica devido à transmissão de calor. A carga térmica devido à transmissão de calor é uma função da temperatura externa e interna do ambiente.
Ou seja, se você vai ter ali uma temperatura interna e uma temperatura externa, é lógico que se você tiver uma diferença entre essas duas temperaturas, você vai ter ali uma transmissão de calor. Com isso, e vai depender também da condutividade térmica dos materiais de que é feita essa construção, que fazem parte da construção, como parede, teto, piso, as portas. Então, tudo isso são as transmissões de calor que a gente leva em consideração no nosso cálculo de carga térmica. Quando o material de que é feita a edificação não é homogêneo, como a gente sabe, por exemplo, nossa casa, ela não é um material único ali, homogêneo, como por exemplo, uma parede é constituída com tijolo, massa e isolamento. A penetração de calor por condução e convecção ocorre nas paredes, janelas, portas, cobertura, e a equação se torna da seguinte forma, ou seja, você vai ter a quantidade de calor, o coeficiente global de transmissão de calor, a área dessa transmissão de calor e a diferença de temperatura. Como por exemplo, numa câmara frigorífica. Uma câmara frigorífica você vai ter ali um material isolante. Normalmente você vai ter ali duas chapas metálicas e entre essas chapas metálicas você vai ter um poliestireno. Então é um material isolante, então você vai ter que encontrar aí o seu coeficiente global de condução de calor, que aí você vai futuramente calcular a sua perda de carga devido à transmissão de calor por essa parede. Como por exemplo a parede da nossa casa. Ela é composta por uma parede de reboco, tijolo e outra de reboco. Então você vai calcular o seu coeficiente global de transmissão de calor e por fim você vai calcular a quantidade de calor perdida por essa parede, que vai ser usando esse coeficiente global de transmissão de calor, a área da parede e a diferença de temperatura, a diferença de temperatura interna e a externa. Com isso você vai ter aí a sua perda de carga por essa parede. E aqui nessa tabela nós vamos ter alguns coeficientes globais de transmissão de calor. Janelas com vidro comum simples. Você vai ter um coeficiente de 5,18 quilocalorias por hora por grau Celsius por metro quadrado. Então, você já é um valor tabelado já. Tijolos maciços, meia vez, uma vez. Então, você já tem aí o seu coeficientezinho global de transmissão de calor. Carga devido às pessoas. Os seres humanos, eles emitem determinada quantidade de calor sensível e latente que variam de acordo com o estado do indivíduo, ou seja, que depende se ele está em repouso ou em atividade. Por exemplo, se você está em um escritório, você tem uma atividade ali bastante baixa, você tem pessoas sentadas ali no computador ou resolvendo problemas com papéis mesmo, coisa que não acontece em um supermercado. Você tem pessoas ali com uma atividade já moderada, as pessoas estão caminhando, transitando ali dentro daquele supermercado, atrás dos produtos para levar para sua casa. E aí você tem uma tabela onde você vai ter, dependendo da finalidade da sua edificação, as suas temperaturas e metabolismo das pessoas. Como por exemplo, no teatro, você vai ter aí um valor de 98, o metabolismo médio de 88 e a temperatura de bulbo seco aí para o calor sensível e o calor latente. Isso vai depender da atividade que vai estar sendo realizada ali no interior, como por exemplo, fábricas, restaurantes, bancos. Então, cada atividade tem aí, cada ambiente desse tem o seu tipo de atividade interna realizado por essas pessoas. Carga devido aos equipamentos. Motores elétricos dentro de um ambiente adicionam carga térmica ao sistema, devido às perdas no enrolamento do motor. Essa carga precisa ser retirada do ambiente pelo equipamento de condicionamento de ar. A gente deve levar em consideração se o motor está sempre em funcionamento ou se seu funcionamento ocorre de forma esporádica, como por exemplo ocorre em computadores. Computadores a gente sabe que a gente tem um motorzinho ali que está esfriando aqueles componentes eletrônicos que estão ali dentro. Então, tanto os componentes eletrônicos fornecem calor, como aquele ventiladorzinho. Então, são carga devido aos equipamentos. Se você tem um micro-ondas, tem uma cafeteira, tem um ventilador ali, então todos eles entram no meu cálculo de carga térmica final. Você vai somando as parcelas
de cada componente ali daquele seu ambiente, no final você vai ter um valor total da sua carga térmica. As características do verão local deverão obedecer à norma NBR 6401 quanto às condições externa e interna, conforme podemos ver na tabela a seguir. Ela nos diz que a gente deve ter uma temperatura de bulbo seco interior de 25 graus Celsius, é tanto que a maioria das vezes quando a gente chega em um ambiente, se a gente perceber um condicionador de ar daquele ambiente vai estar ali por volta de 22, 23, 24 graus Celsius, para uma temperatura exterior de 38 graus Celsius. E a umidade relativa interior deve estar em torno dos 50%. Então, pessoal, esse foi um pouco do conhecimento de cálculo de carga térmica. O que a gente leva em consideração na hora de calcular carga térmica? Como a gente viu, carga térmica de pessoas, dos equipamentos, o tipo de construção, a localização, o sombreamento. Então, são todos esses fatores que a gente deve levar em consideração na hora do nosso cálculo. E como a gente pode perceber, isso é um cálculo um tanto extenso, que não se tornaria viável a gente estar praticando aqui numa videoaula, mas isso será feito na nossa aula pessoalmente, certo?